Estamos iniciando mais um programa Evidências, o programa que busca fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. E se você tem alguma sugestão, alguma observação, nos mande um e-mail. O nosso e-mail é evidencias@novotempo.org.br. Vai ser muito bom atender você. Dr. Rodrigo Silva hoje vai falar sobre uma descoberta fascinante. Na verdade, ele fala de festa. E hoje festa é algo que nós gostamos muito, não é verdade? O Brasil é um país festeiro. Essa festa, no entanto, descrita aqui no livro de Daniel, capítulo 5, tem um efeito desastroso. Porque, na verdade, foi durante essa festa que Ciro invadiu Babilônia. Mas será que a arqueologia traz algum fato que comprove essa tomada de Babilônia pelo rei Ciro? Sim. Nós vamos ver um pouquinho a respeito do cilindro cuneiforme de Ciro encontrado em 1879 nas ruínas de Babilônia. Mas um fato mais marcante é que havia uma profecia na Bíblia, no livro de Isaías, já dizendo que isso ocorreria 100 anos antes de acontecer. A Bíblia é algo fantástico. Dr. Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, também professor no UNASP Campus 2, o Centro Universitário Adventista em Engenheiro Coelho, nos traz agora essa importante palestra sobre o cilindro de Ciro, ou essa festa incrivelmente desastrosa que ocorreu em Babilônia há cerca de 2.500 anos atrás. Com vocês, Dr. Rodrigo Silva. As festas geralmente são um momento de grande alegria e descontração. Não é por menos que elas fazem parte da cultura universal e podem ser encontradas em todos os povos do mundo. Aliás, seria impossível à natureza humana a sobrevivência sem momentos comemorativos que envolvam alegria e descontração. Talvez, ao contrário do que dizem muitos evolucionistas, nós não sejamos meramente homo sapiens, mas sim homo festivos. O próprio Deus é apresentado na Bíblia como um ser que, apesar de supremo, tem prazer em festas e comemorações, principalmente quando estas festas envolvem a celebração de um pecador que se arrepende. Jesus, certa vez, chegou a dizer que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso está em Lucas, capítulo 15, verso 10. Aliás, é curioso que o próprio Jesus Cristo tenha escolhido uma festa de casamento para realizar o seu primeiro milagre, que foi a multiplicação do vinho em Caná da Galileia. Um episódio muito interessante que você poderá encontrar no Evangelho de João. Há, no entanto, um estranho provérbio nos escritos de Salomão. Ele diz o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disto. Eclesiastes 7, verso 2. Se você achou o autor bíblico um tanto pessimista, saiba, para seu espanto, que ele está certo naquilo que escreveu. Há algumas festas que só servem para alegrar o corpo de uma maneira alienante, enquanto outras, muito melhores, alegram tanto o corpo quanto o espírito. No primeiro tipo de festa, a pessoa ri, bebe, faz coisas que normalmente não faria e depois enfrenta as consequências que vão desde uma horrível ressaca a um imenso vazio existencial que, acredite ou não, é sentido por muita gente que diz estar curtindo a vida. Quer uma simples prova de que isso é verdadeiro? Recentemente, um dos jornais de maior circulação no estado de São Paulo publicou uma matéria com o seguinte título: Pesquisa mostra aumento de crimes sexuais no Carnaval. Segundo o bem documentado estudo do Instituto Médico Legal de Campinas, um dos mais conceituados do país, a polícia registra, em média, uma ocorrência de 15 casos de estupro por mês. No Carnaval, porém, este número sobe para 35.
Esta pesquisa foi registrada com base em dados coletados desde 1977 e a cada ano os números são ainda maiores. O mais interessante, segundo a análise feita por um dos legistas da Unicamp, é que isto não acontece no Natal, data em que, apesar do materialismo reinante, as pessoas ainda ficam mais em casa, num clima mais familiar e deixam fluir um pouco da bondade que ainda resta dentro de si mesmas. Viu a diferença? Uma festa que alegra o corpo e o espírito deve ser uma comemoração em que Deus é convidado a participar. Aí sim, você tem alegria real e não um sorriso forçado que só serve para esconder uma profunda tristeza. É alegria de fato e não entretenimento barato ou de aparência. Pessoas que não valorizam esse tipo de diferença na verdade não vivem, elas apenas existem. São pessoas que vão gastando os dias da vida até que tudo esteja terminado num sepulcro ou numa morte sem esperança de vida eterna. Há mais ou menos 2.600 anos, houve um rei que resolveu promover uma festa de imoralidade ou de moralidade duvidosa na corte de Babilônia. Seu nome era Belsazar, que em aramaico significa algo como aquele a quem Bel protege. Bel era a principal divindade do panteão babilônico, também conhecida como Marduk. Várias estátuas, selos e relevos desse deus já foram encontradas nas ruínas de Babilônia. Belsazar, portanto, achava-se seguro com esse ídolo que o protegia. Aliás, Marduk era uma figura divina tão curiosa que compensa gastarmos algum tempo descrevendo a sua história, ou melhor, a sua mitologia. Originalmente, Marduk é um deus solar que tem o cognome de Bel, que significa Senhor. Ele era uma espécie de mediador entre o seu pai, o deus Ea, e a humanidade. Nos anais babilônicos, Ea declara que não sabe nada que seu filho Marduk também não saiba. Além disso, Marduk é apresentado como um herói celestial, um querumbim com asas, que luta contra o dragão Tiamat e o expulsa do céu. Marduk também é chamado de o Deus misericordioso, que se compraz em ressuscitar os mortos, o dono das orelhas grandes, que escuta as súplicas dos homens. É um auxiliar e terapeuta, um verdadeiro salvador. Esta soteriologia, ou doutrina da salvação, se conservou em solo babilônico até bem depois do aparecimento do cristianismo e sobreviveu até hoje na religião dos mandeanos e maniqueus, onde Marduk figura na qualidade de um querumbim portador de luz e também na função de criador do mundo. As semelhanças com a cosmogonia judaico-cristã são muito claras para serem ignoradas. A diferença crucial está em que, na ótica do cristianismo, o portador de luz, cognominado Lúcifer, não é um querumbim herói, mas o próprio dragão a ser expulso pela ação salvadora de Cristo, o legítimo e único Filho de Deus e Salvador do mundo. Mas antes de pensarmos que esta mitologia tenha sido a lenda original que inspirou o cristianismo e a Bíblia, devemos trabalhar com a razoável hipótese de que ambas as versões não se interdependem, mas se originavam numa mesma tradição adâmica que antecede ambos os movimentos. A versão cristã, nesse caso, seria a continuidade da tradição adâmica, ao passo que a concepção babilônica seria uma distorção da mesma que ainda se conserva em alguns elementos originais. Afinal, ninguém falsifica uma nota de R$3, pois essa não existe. Só se falsifica algo real, que pode ser autenticado. E, a despeito das semelhanças, percebe-se falhas no modelo falso que pode ser descoberto, desmascarado, a partir do bem conhecimento do verdadeiro, do legítimo. Voltando a falar de Belsazar, o rei devoto de Marduk e sua trágica festa, temos um relato escrito pelo profeta Daniel, que esteve pessoalmente no palácio no dia do acontecimento e nos fornece uma descrição exata de como processou o festim. Assim diz na Bíblia: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Daniel 5, verso 1. Ele estava, de fato, muito contente com o imenso poder que possuía, embora não fosse o rei de fato, pois o seu pai estava ainda no poder. Então mandou trazer dançarinas, músicos e comida de toda a parte. Nesta ocasião, seria uma ofensa não participar da comemoração real, caso fosse convidado.
Nem mesmo o luto ou a doença poderiam servir como desculpa para não aceitar um convite daquele escalão. Quem não participasse e se alegrasse com o rei poderia ser morto. Porém, alheio a toda esta ameaça, Daniel, o profeta de Deus, não compareceu à agitação. Ele sabia que aquele não seria um ambiente bom para ele e não faria bem à sua alma. Não havia nada ali que pudesse condizer com suas convicções religiosas e ele não iria ceder apenas para ser politicamente correto ou preservar sua vida. Para Daniel, a fidelidade ao seu Deus e sua fé vinham em primeiro lugar. Enquanto isso, o rei continuava a sua orgia. Práticas licenciosas geralmente faziam parte dessas comemorações palacianas que contratavam muitas prostitutas. Para participar ativamente da comilança, era comum as pessoas comerem exageradamente e depois provocar vômitos, esvaziando assim o estômago. Eles queriam comer e beber novamente. Uma prática completamente repugnante que se repetia umas 2 ou 3 vezes, pelo menos, pelos convidados que passavam a noite inteira destruindo o seu próprio organismo. Os gregos e romanos, que só se tornariam uma potência séculos mais tarde, também adotaram o estranho costume babilônico em suas festas, principalmente em homenagem a Dionísio, também conhecido como Baco, o deus do vinho. Mas, se há algo pior do que a orgia e a bebedice, este é o crime da blasfêmia contra o Deus verdadeiro. Diz a Bíblia que, a certa altura da festa, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei e seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Daniel 5, versos 2 a 4. Irreverência e idolatria. Belsazar não poderia propor uma mistura pior. Quando todos já estavam bastante embriagados, uma misteriosa mão apareceu no recinto e escreveu com letras de fogo um estranho jogo de palavras, presumivelmente grafadas em aramaico. Rembrandt, uma das maiores figuras da história da arte moderna, retratou muito bem esse momento bíblico em seu quadro O Festim de Belsazar, que hoje pode ser visto na Galeria Nacional de Arte em Londres. A frase era escrita com fogo e emoldurada num clima bastante sombrio. Ela dizia, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Mas a Bíblia disse que nem o rei, nem seus convidados podiam ler o que estava escrito ali. Talvez porque as palavras não formavam nenhum sentido inteligível, ou, quem sabe, devido ao brilho que ofuscava a vista, ou até mesmo o assombro que impregnava o ar. Seja como for, ninguém na sala podia saber ao certo o que era aquilo e o medo estava estampado na face de todos. O rei chamou os sábios do palácio e lhes prometeu fortunas se decifrassem aquele enigma, mas ninguém o podia fazer. Até que a rainha-mãe, chamando-o em particular, lhe disse, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores, porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-o, pois, agora, Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel 5, versos 11 e 12. Sem pensar 2 vezes, o rei ordenou que trouxessem o profeta judeu até a sua presença. Eles o fizeram. Daniel, não escondendo a indignação contra as atitudes do rei, glorificou ao Deus verdadeiro e, sem demora, decifrou o que estava escrito na parede. Eram palavras de juízo contra o reino da Babilônia. Pelo que diz o relato bíblico, dá-se a entender que aqueles termos eram substantivos equivalentes a medidas e cálculos monetários como peso,
que é o nome de muitas moedas estrangeiras, e balanço, que é um nome técnico para o fechamento contábil de uma empresa. O enigma, portanto, dizia mene, número, tekel, peso, parsim, que é o plural de peres, divisões, logo, número, número, peso e divisões. Na sequência da interpretação, Daniel seguiu o método que os antigos babilônios usavam para interpretar os livros sagrados e, deste modo, saber o futuro. Ele fez um jogo com as palavras, criando frases a partir de cada uma delas. O estranho uso de um método pagão por um profeta da Bíblia pode causar estranheza em alguns, mas essa atitude era a maneira mais didática que Daniel possuía de fazer a mensagem ficar clara na mente daqueles que a ouviam. Assim, o profeta pegou o nome de cada unidade que estava na forma de um substantivo e o transformou em verbo, pronunciando o oráculo que se segue. Mene, conta, número. Contou Deus o número dos dias do teu reino e resolveu dar cabo dele. Tekel, peso, medida. Pesado foste e achado em débito. Peres, como dissemos, singular de parsim, que quer dizer divisão, partes. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Após o terrível prognóstico, o rei, talvez anestesiado pelo efeito de muitas bebidas, agiu como se tudo não passasse de um grande susto e mandou que a festa recomeçasse. Na verdade, agiu como se um elogio e não uma condenação estivesse escrito na parede do palácio. Eis o efeito alienante de uma festa onde Deus não é convidado. Naquela mesma noite, a profecia se cumpriu de modo assombrosamente preciso. Os medos e persas, reunidos num só exército, invadiram a cidade, mataram o rei e dominaram a Babilônia. A história dessa conquista é fascinante. À frente do exército estavam os generais Ciro, o grande líder da Pérsia, e Dario da Média, cuja identidade ainda não foi arqueologicamente estabelecida, mas que, segundo alguns, poderia ser o rei que aparece nesta moeda dárica cunhada na Pérsia. Ainda estamos à espera de uma evidência mais arqueológica, mais positiva, que identifique quem seria esse conquistador mencionado na Bíblia. Porém, seja como for, a estratégia da conquista foi brilhante. Aproveitando a festa e a conseguinte bebedeira dos palacianos, Ciro e seus homens desviaram as águas do rio Eufrates, que passava dentro da cidade, por debaixo do Palácio Real. Assim, o nível do rio ficou mais raso e eles puderam caminhar a pé pelos túneis e arquedutos que dariam exatamente debaixo do Salão Real no palácio, onde estava acontecendo o festival. Isto confirma o entendimento bíblico de que, passado o susto da escrita misteriosa, os convidados continuaram a comemorar ou então ficaram caídos por todos os lados, bêbados e sonolentos, como era comum nesse tipo de comemoração. Sorrateiramente e sem nenhuma resistência, o exército inimigo surgiu de maneira repentina dentro do Salão Nobre, como se fossem uma verdadeira estratégia militar, uma verdadeira operação Cavalo de Troia. Tomaram a cidade, mataram o rei e somente no dia seguinte, os cidadãos comuns perceberam que agora estavam sob um novo regime governamental e a Medo-Pérsia era o novo soberano do mundo. Esta história que acabamos de contar pode ser confirmada pela arqueologia graças a dois artefatos especiais. O primeiro que você vê em seu vídeo é um cilindro cuneiforme encontrado em 1879 nas ruínas de Babilônia e que hoje pode ser visitado no Museu Britânico de Londres. Parte da tradução foi feita por Sir Henry Rawlinson, um dos maiores pioneiros da decifração de cuneiformes babilônios. Em determinado momento, o texto parece fazer referência à tomada da cidade e aos festivais de baixo moral, como aquele realizado por Belsazar. O texto diz: o culto a Marduk, o rei dos deuses. Ele, o rei de Babilônia, transformou em abominação. Diariamente fazia o mal contra a sua cidade. Atormentou os habitantes com um jugo sem descanso. Arruinou os cidadãos a todos. Às queixas dos seus habitantes, o Senhor dos deuses ficou extremamente irritado e foi-se embora da sua terra. Os deuses que habitavam entre eles deixaram as suas moradas. Tanto ele os tinha irritado na Babilônia. Marduk,
ordenou que Ciro marchasse contra sua cidade de Babilônia. Sem nenhuma batalha, ele o fez entrar na cidade de Babilônia, poupando a cidade da destruição. Outro texto cuneiforme também foi encontrado e publicado em 1882 pelo assiriologista T.G. Pinches. O texto traz a versão babilônica do mesmo ataque. Ele diz: no mês de Tamuz, junho-julho, Ciro, quando combateu em Ops, conquistou os soldados de Acade, Babilônia. Quando eles se reuniram, foram mortos. No 16º dia, Góbrias, Dario, que era governador das terras de Gutium, Kurdistão, com os seus soldados de Ciro, entrou em Babilônia sem batalha. Como você pôde ver, ambos os artefatos confirmam a versão bíblica dos fatos. Mas havia ainda uma incógnita para os arqueólogos que, aparentemente, contradiziam o relato da Bíblia. É que até meados do século XIX, o nome de Belsazar não aparecia em lugar nenhum fora do livro de Daniel. Parecia mais um personagem fictício e, para piorar a história, as listas dos reis encontradas pelos arqueólogos apontavam Nabonido, que aqui aparece adorando ao deus Lua, como sendo o último rei da Babilônia antes da conquista de Ciro. Seria o desastroso banquete de Belsazar apenas uma novela sem nenhum fundo histórico? Durante muito tempo, esta dificuldade fez com que vários eruditos desacreditassem na realidade dos fatos descrita em Daniel. Em 1850, alguns autores alemães chegaram a publicar comentários nos quais diziam que o rei Belsazar não existia em lugar nenhum, a não ser na mentalidade fértil daquele que escreveu o relato da festividade no livro de Daniel. Porém, em 1854, arqueólogos ingleses estavam explorando as ruínas de Babilônia quando descobriram os restos de uma antiga torre que pertenceu ao renomado templo de Sin, deus da lua. Hoje completamente escavado, o local oferece poucas estruturas do antigo templo, mas suas ruínas revelam um incrível achado. É que junto aos tijolos foram encontrados pequenos cilindros de barro, como este que você vê no seu vídeo. Eles continham linhas que estavam escritas em cuneiforme. A equipe estava no sul do Iraque e, tão logo puderam, levaram os achados para Bagdá, onde estava Sir Rawlinson, aquele especialista em escrita babilônica. Decifrando com calma as inscrições, Rawlinson percebeu que se tratavam de escritos feitos sob ordem de Nabonido, o último rei da Babilônia. Ele havia reformado a torre do templo e os cilindros comemoravam o fato. As últimas palavras do texto eram uma oração que pedia vida longa e boa para o rei e para o seu filho mais velho. O nome desse filho era claramente legível. Ele se chamava Belsazar. Ali estava uma prova incontestável de que o rei mencionado por Daniel não era fictício. Mas como responder ao fato de que Belsazar não consta na listagem dos reis e também não é mencionado como monarca no período da conquista persa? Isto não foi mais problema a partir dos novos achados desde 1854, que se referem claramente a Belsazar, desvendando o mistério sobre sua pessoa. Segundo os registros antigos, Nabonido foi o último rei legítimo da Babilônia, porém passava a maior parte do tempo fora da capital. Sua preferência era tirar contínuas férias num oásis que ficava em Teimã, no norte da Arábia. Durante esse longo período de ausência, alguém assumia o controle da capital, e era o seu filho Belsazar. Agora sim, tudo faz sentido. Nós temos agora claro por que a Bíblia diz que no momento do rei oferecer as promessas a Daniel, declarou que, se o profeta hebreu conseguisse decifrar a escrita, ele o faria ser o terceiro em poder no seu reino. Isso está no verso 16. Ora, por que o terceiro e não o segundo, como aconteceu no caso de José do Egito? Óbvio, porque Belsazar já era o segundo. O primeiro era Nabonido. Logo, ele só poderia prometer o terceiro lugar. Portanto, Belsazar era filho primogênito de Nabonido através de Nitocris, que por sua vez era filha do rei e que governava a capital durante a longa ausência do seu pai. E não se assuste do texto chamá-lo de filho de Nabucodonosor. Na verdade, talvez este fosse um descendente indireto do famoso monarca.
foi chamado filho apenas por uma questão de costume oriental, como Jesus, que foi diversas vezes chamado de filho de Davi, quando seu pai terreno era, na verdade, José, o carpinteiro. Infelizmente, os cilindros nada mencionam sobre o banquete de Belsazar, mas só de terem confirmado a sua existência já foi um imenso golpe naqueles que duvidaram do relato bíblico. De qualquer modo, a arqueologia é uma fonte de surpresas. A qualquer momento, acidentalmente ou numa escavação em andamento, alguém ainda poderá encontrar algum cilindro ou tablete cuneiforme que mencione mais detalhes desta e de outras histórias contadas no Sagrado Livro de Deus. Afinal, quando menos se espera, descobre-se algo que confirma a historicidade da Bíblia e, de novo, silencia o argumento dos críticos. Realmente, Deus vive nos surpreendendo, não é mesmo? A arqueologia confirma a história da Palavra de Deus. É impressionante como, de tempos em tempos, a arqueologia descobre algo que comprove a veracidade da Bíblia Sagrada. De fato, se você visita um sítio arqueológico em determinado ano e volta a esse mesmo sítio depois de alguns anos, vai descobrir que muitas e muitas coisas, muitas outras evidências foram encontradas naquele lugar. Na verdade, com essas descobertas, nós passamos a entender melhor a Bíblia Sagrada. Especialmente como vimos hoje com o cilindro de Ciro, mencionando um nome que na verdade a Bíblia já trazia no livro de Isaías, em uma profecia contando o que aconteceria 100 anos à frente, no caso do livro de Daniel capítulo 5. São fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Nosso programa chegou ao final, mas nos mande um e-mail, evidências@novotempo.org.br. Na próxima semana a gente volta com mais um programa, o programa Evidências. Você já sabe, comprovando a existência de fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Novo Tempo.